Bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao RCL 33 com mais um vídeo aí do seu amigo Ricardo para vocês. Primeiramente, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, então boa madrugada também para quem acompanha a gente no cotidiano e no dia a dia. Gente, hoje nós vamos falar sobre valores de ingresso, mesclagem com sócio torcedor e falar de alguns nomes que já estão em Belém aí, inclusive o goleiro. Chegou realmente o goleiro português aí, André Moreira, tá? Então já peço que você faça a sua parte. Tá fazendo o que ainda não deu like, nem curtiu, tá? O like é a mesma curtida, né? Nem hypou no caso. E vai deixando teu comentário no final desse vídeo, só para confirmar que você esteve com a gente até o final. Vai ser um vídeo não muito longo, mas um vídeo bastante esclarecedor para nós aí. Bom, rapaziada, vamos começar pelos valores de ingresso, porque isso tem se tornado uma situação meia que sem noção, meia com pé na realidade, meia com você descredibilizar determinadas situações. Como vocês sabem, saiu o valor do sócio do Clube do Remo, é um valor que fica na média de 180 para todos os jogos, aí como a gente falou para vocês, é o melhor que tem, é o de 180 que você vai a todos os jogos. O Clube do Remo poderá fazer 4 jogos durante um mês, tá? Eu estou indo no sócio porque a gente tem que falar sobre o sócio para poder falar sobre os valores dentro dele. Como vocês sabem, o Flamengo vem aqui uma vez, o Corinthians também e o Palmeiras também. Nesses jogos, eu calculo para você um valor normal entre 150 a 200 reais nesse jogo. Já bateu o sócio, correto? Correto, porque a gente sabe que serão grandes jogos, então a depender da situação do Clube do Remo, alguns vão e outros vão ficar ali como sempre fazem, tá? Porque a gente não pode fugir da realidade também. O torcedor quer muito o Clube do Remo lá em cima, mas ele também quer muito um ingresso de 20, um ingresso de 40, até 50 reais ele topa pagar. Porém, no show, ele paga 400. Ah, mas é diferenciado, né, Ricardo? Pois é, tá? Mas ele tem que entender a representatividade do momento. Gente, independente do que a gente ouve por aí, defensores de diretoria e não sei o que, amante da diretoria, que tem uma situação muito peculiar quanto a esses adjetivos que vão dando, sabe? Ele vai num cunho assim meio relativizado à condição da própria pessoa que dá. A gente trata aqui com os pés no chão. O futebol brasileiro, ele é caro. A gente vê nas redes sociais, quando você abre, o Aleph Manga veio. O Aleph Manga, mas poxa, deveríamos trazer aqui disputar pelo Caio Jorge com o Flamengo, talvez. Nós queríamos muito estar na Série A. Muitos queriam ver. Porém, quando você chega na Série A, aí você puxa o real. Não, mas aí o sócio ficou caro, né, cara? Porque agora, mas serão o que, gente? Agora mesmo serão 4 jogos por mês. Brasileirão e Paraense. O ingresso do Paraense agora saiu 60 reais, vocês viram, né? Eu tô falando só da arquibancada, não vou nem me direcionar à cadeira. 60. O sócio é 180. 3 vezes 6, 18. Correto? 3 ingressos do Parazão. Praticamente no valor de 60 reais. Um ingresso pro jogo contra o Mirassol vai subir um pouco mais. Que vai ser a estreia do Clube do Remo depois de 30 anos. E tem toda essa apelação. Vai subir um pouco mais. Então o que você diz? Não é mais vantajoso você fazer o sócio? Aí diz que o Clube do Remo está perdendo o sócio porque não está dando vantagem. Você tem que entender, meu amigo, minha amiga torcedora, meu caro ET torcedor azulino, meu caro extraterrestre torcedor azulino, que a gente não dispõe de muito recurso. Eu sou um belo exemplo para vocês que eu falo toda vez, gente. Eu não disponho, infelizmente, eu ainda não consigo pagar um sócio, mas vou tirar sim um mês que sobrar uma grana lá do meu trabalho, eu vou tirar para ir lá. Porque não é só o ingresso, como vocês sabem. Tem um lanche, quer levar a família, tem o ref, quem bebe a breja tem a breja. Então você separa ali em torno de uns 300, 400 reais no mínimo. Eu sei que muita gente tá louco, Ricardo, até 500 ou 1000, né? Mas é muito, né? Então, gente, o que está acontecendo é o seguinte. Quando você entra de sócio, um sócio, eu vou te chamar para uma sociedade.
ela vai te dar uma vantagem. Você faz parte, tem exclusividade, que vai ter um portão de acesso a sócio, mas você tem que entender que não vai ter aquela milhares de vantagens. Alguns clubes conseguem oferecer muitas vantagens, mas o clube do Remo não consegue, gente. Infelizmente, estruturalmente, nós não temos quase nada. Não, a não ser as estruturas belíssimas. Tá aí. Quantos anos nós passamos para ver o Bainão naquela condição de, assim, um nível de você entrar ali e vislumbrar, tá? Sem contar que o entorno ainda está devendo, mas vai acontecer. E aí? Tem saída nas redes sociais. Você olha pro gramado do Bainão, você olha as estruturas para receber os jogadores, o vestiário, a cozinha. Mudou muita coisa. Mas muda com dinheiro, gente. E nessa hora que você tem uma condição de ser sócio, é 180. Poxa, 4 jogos, eu dividi isso aí. Só 3 jogos do Parazão já cobre o meu sócio. Então eu vou dentro das suas condições. Você, claro, não vai fazer loucura e nem eu peço que ninguém faça loucura, né? Para você deixar de custear muito a sua família para poder, né? Então, é razoável, dá para fazer. É o nosso apelo, quem possa fazer, faça. O sócio torcedor. Quem não pode, também não joga água em quem pode. Porque quando sai o valor do ingresso do Clube do Remo a 60, o cara diz, mas é 60 reais, está caríssimo. Porque não sei o que, só Parazão. Pode vir uma estreia de um Patrick de Paula, o próprio Pikachu. Quanto deve estar variando o salário do Pikachu? 300 mil? 250? Então tem que se pagar. O valor que deu dessa final pro Clube do Remo não custeia nem o salário do Pikachu, gente. Ah, mas Ricardo tem as cotas de patrocínio. É, tem as cotas de patrocínio, porém tem outras coisas. O Clube do Remo ele não é só futebol. Ele tem um carro-chefe todinho ao seu redor. Tem as estruturas para manutenção, tem o ginásio, tem a sede que tem que começar a mexer por lá, né? Tem todas as situações do Clube do Remo. Inclusive, olha o Clube do Remo. O Tonhão um dia desse falou sobre o esporte que iniciou o Remo, que é o Remo, né? Tá lá, a sede tá pintada, mas o Clube do Remo não tá conseguindo custear certas coisas de lá. Quantas e quantas vezes nós vimos essa sede em risco aí? Vai leiloar a sede, vai penhorar. A área do carrossel tem que penhorar para vender. Então, gente, nós temos que ter noção das coisas. Não está satisfatório porque dentro da nossa realidade, de quem ganha em torno de um salário mínimo, é muito. É mais de 20% do salário, né? Ou média de 20% do salário mínimo ali. Quase média de 20%. Então você não consegue fazer. Mas dá para separar uma vez. Não vou separar uma vez aqui, uns 60 reais. Eu vou conseguir menos uma vez. São 12 meses de futebol. Eu vou conseguir uma vez no jogo do Clube do Remo. É essa a ideia. Ah, mas o Ricardo... E aí o estacionamento está caríssimo, né? Ah, porque a promoção é 30 reais. Tá bom. Quer deixar o carro lá fora a 20? Deixa. Porque tem gente lá. Só que o que acontece? Você tem que pagar uma seguradora. Um carro desse some do estacionamento. Qual é o valor do carro? Então, gente, tem muitas coisas que a gente vê reclamações que não tem cabimento, provavelmente dentro da nossa realidade. Se você vai de carro é porque você tem um poder aquisitivo melhor. Ou ao invés de você junta os parceiros, bora juntar, pô, é 30 reais antecipado. Bora juntar 3. Nós 3 vamos, 10 de cada. Entra no bom senso. Agora, você criticar o valor, você vai entender qual é o valor de estacionar o seu carro. No shopping mesmo, eu acho que é 11 reais a hora. Ah, mas eu não vou ficar 2 horas, 3 horas lá de... Pois é. Mas aí tem a seguradora que tem que cobrir isso aí. Então tudo leva dinheiro, gente. Infelizmente é isso. Não é mais que nem antigamente que você deixava ali a qualquer canto, dava 5 pro cara que repara, né? Você vai passar horas lá dentro, mais de 1 hora de tempo lá dentro do estádio. Se você entrar 2 horas, vamos lá, só de dentro do estádio. Você deixar seu bem lá e você que escolhe, correto? Eu acho que é dentro do senso comum disso aí. Aí, claro, você vai ver, outros polos conseguem, porque aqui a gente não consegue, porque cada polo tem sua realidade. Dentro de um polo nordestino, o polo nordestino tem Copa do Nordeste, tem outros clubes que conseguem parear um campeonato grande. E o nosso Parazão, ele capenga aqui. Ele capenga, gente. Se a gente não entender isso,
e ficar batendo pelo lado só financeiro, se eu não tenho condições, eu nem atrapalho, eu não vou. Eu não critico, eu tento entender. Tá? Agora, se querem ver como, porque todo mundo vai se aproveitar, porque não sei o que, estão só se aproveitando, gente, que vejam, mas no que não exijam também. Porque, querendo ou não, você fazer um plantel de 8 milhões, é 8 milhões por mês que você tem que pagar. Fora os gatos que a gente tem aí pingado, como o caso do Dodô. Mas ele foi feito um contrato lá atrás. Apostava-se muito no Dodô. Mas ele não vingou e o contrato dele era longo para ele vir para cá. Então o que aconteceu? Seguimos aí carregando o Dodô. Correto? Quem sabe alguém queira emprestá-lo para desocupar espaço. Ele, o Iago. São jogadores que estão ali só sem entender. Né? Mas são coisas de conversa que a gente vai adiantando para lá. São negociações. A pessoa pensa que tu vai contratar 30, 40 jogadores e todos 30... A não ser que tu nivele por baixo. Mas se tu quiser nivelar por cima, tu vai trazer alguns mais baratos, gente. É aí que tá a situação. Né? Então a gente foi olhando. Aí quer dizer, essas conversações, elas só descredibilizam e faz com que o outro torcedor não vá. Não vou investir meu dinheiro aí à toa. Aqui mesmo no canal, um amigo nosso uma vez falou: pô, cara, vou investir meu dinheiro à toa? Pois é, não invista. Não vá. Mas também não vá para sociais criticar o que você não quer que aconteça. É tipo como se tu quisesse que fosse 50 e tu quer obrigar que o outro entenda que vai ser 50 e 50. Eu também entendo, gente. Eu também entendo que não dá. É alto? É, porque se você botar o valor de que 80% da população paraense ganha uma média de um salário mínimo, é alto, gente. É alto. Se morar de alugado, então, mais alto ainda. Tá? Como eu falo para vocês, eu não fujo da realidade do que é o povo paraense. Mas eu entendo que tem gente que consegue custear. Né? Tem gente que consegue pagar aí para ver um show aí, uma abençação, mas cada um escolhe da sua. Né? Cada um sabe do que é que gosta, do que vai fazer. Tá, gente? Então, esse é nosso adendo sobre o sócio. Nós passamos bastante tempo sobre isso. Né? Até porque o sócio está em média de 5 mil a quase 6 mil pessoas fazendo sócio lá. Alguns reclamando que eu não consigo fazer, mas eu não vou reclamar. Eu faço a propaganda aqui, não é puxando o saco, não é passando pano, mas é porque eu entendo que tem os custeios. Tem o futebol feminino, que é obrigatório para o Clube do Remo, e elas não vão entrar como amadora. Elas têm que receber. Tá? Então você tem que entender tudo isso. É obrigatório na Série A o futebol feminino. Quem é que vai custear o futebol feminino? Quem chegou na Série A, como o Fortaleza que desistiu agora, que não é obrigatório, iria receber 700 mil reais para viagens e custear as meninas deles. Ele até desistiu, gente. Porque na Série B tu não tem obrigatoriedade com essa situação. Mas na Série A tem. Quanto é que eles dão de ajuda? O Remo tá na Série B ou na Série C. Não sei se eles se manteram, até me esqueci, vou até verificar a situação. Mas é obrigatório ter. E é obrigatório participar de competições. Bom, é todo esse manejo que a gente tem. O vídeo já passou até de 10 minutos falando nisso, tá? Para concluir, como vocês sabem, o goleiro André Moreira chegou realmente aí. Estamos aguardando o Vitor Bueno, né? As novelas Já e Lucas Lima finalmente parece que se encerraram, cansaram desse assunto. Até porque vão trazendo, depois vão despejando, depois eles mesmos têm que trazer a desculpa. Né? Enquanto não sai da direção, a gente não dá credibilidade aqui, como eu falo para vocês, tá? Outra situação foi que a gente está aguardando os treinos abertos aí, mas eu acho que é só menção para agradar a imprensa, até porque hoje é muito difícil. O único clube que faz no Brasil ainda o treino aberto é o Atlético Goianiense, como vocês sabem, tá? Mas no clube do Remo, outros clubes não fazem, até porque você brinda algumas situações com o jogador ali, né? Muita coisa mudou no futebol, alguns gostam, alguns não gostam. Né? Inclusive eu estava ouvindo a Marajoara, né? Ela estava questionando que ela foi barrada de estar no gramado. Não, é interessante da mídia. E é interessante também que a gente vê alguns canais. Que você colhe mídia dentro do senso comum e dentro do criticar por criticar. Né? A rádio faz muito isso. O próprio setor de imprensa também ele é muito a ver marrom nessa situação. E algumas situações também de alguns canais.
né? Inclusive tem canais dark que não trazem verdades aí, vocês já viram, né? E são canais que têm milhares de visualizações. Então a gente tem que começar a entender o elo onde a gente está posto. O elo do que a gente está falando e do que a gente está divulgando. Tá? Porque depois ou tem credibilidade ou não tem. Mas na feita que você dá o clique, pronto. O vídeo começa a ser difundido. Independente se você visualizou todinho ou se não. Mas o que importa é o seu clique para ele poder ser difundido. Então, nós vimos essa situação na Marajoara reclamando da final que não teve acesso ao gramado. Não queria esperar. Os jogadores ficaram meia hora esperando montar o palco. Era para todo mundo estar dando entrevista. Ninguém é maior que o espetáculo, gente. O torcedor, quando ele vai para o estádio, ele vai fazer o espetáculo na arquibancada. Ele não vai muitas das vezes nem para assistir o jogo. Ele vai para cantar e fazer parte do espetáculo. O espetáculo fica em torno dos atletas e de toda aquela máxima. A transmissão fica em torno da mídia, tá? E de toda a sua máxima. Que ela transmita de um jeito, que ela critique de um outro. Mas cada qual tem o seu lugar. Então, muitas das vezes, a mídia ela quer ser maior que o próprio clube. Ela quer ser maior que o espetáculo. E é aí que ela não se encaixa. Hoje ela não se encaixa mais porque ela fica ali balbuciando. Mas você tem outros meios que você começa a dar oportunidade para as pessoas falarem. Como aqui o próprio canal. A gente sempre traz para vocês reflexões. A gente traz taticamente. Hoje a gente nem se atenta mais assim a situação do scout do jogador. Porque tem muitos canais que estão um scout muito melhor que nós. Né? Que se você quiser, scout, né? Scout já. Quiser ver, você vai lá e vê. Mas você consegue pensar certas situações. Aí você pode dizer, Ricardo, eu concordo, eu discordo. Tá? Como no vídeo passado que falaram do Paraense, eu também sou muito a favor do Paraense continuar, gente. Sou muito. Só que eu tenho que entender também que os clubes também do interior têm que entender o campeonato. Eles não podem se sobrepor como se querer se igualar. Infelizmente, que não dá. Até pelo critério financeiro. Infelizmente, gente. Eu queria muito que nós tivéssemos aqui como ali no Nordeste. No Nordeste ele tem a Copa do Nordeste bem definidinha e bem disputada. Porque você tem muitos clássicos. Aqui nós não conseguimos, infelizmente. Podemos alcançar? Podemos. Tem que abranger toda a região norte. Se não abranger toda a região norte, não vão ficar fadados só o futebol paraense e representatividade da região norte. Apesar de lá no Amazonas, o Amazonas lutar muito. Luta muito por quê? Porque é um clube novo, tem cerca de 7, 8 anos e não tem tantas dívidas assim. E também tem um certo custeio empresarial ali. Porque se dependesse da força que o Estado perdeu da sua torcida, não é mais como na década de 90, como vocês viam aqui, né? O São Raimundo de Manaus. Então, eu estou citando esse exemplo porque era o exemplo que ficava mais próximo do futebol paraense. Então a gente tem que entender. A região norte ela perdeu muito do seu futebol, ela perdeu muito da representatividade, ela perdeu muito para outros polos, então ela tem que recuperar essa hegemonia. Como é que vai recuperar? Um clube do Remo na Série A, uma representatividade muito grande do futebol paraense, uma representatividade que você vai trazer os grandes clubes para cá, e aí você vai dizer, não, nós temos um time que consegue se manter na Série A. E aí você vai dar vazão para os outros times também buscar esse mesmo acesso. E aí a disputa vai ser maior. E para essa disputa ser maior, tem que ter custeio, tem que ter dinheiro, tem que ter bala na agulha. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês entendam aí a nossa colocação sobre o sócio, sobre a situação dos jogadores. A gente continua acompanhando os treinamentos, seguem na Banda do Baenão. E com certeza pro jogo de sábado a gente vai estar junto aí, acompanhando aí. Se mudando alguma coisa, a gente vai trazer para vocês. Um forte abraço. Quem chegou até esse final, comenta aí, cheguei aqui. Saudações azulinas. Valeu!